vocês. Com imensa alegria e com o coração inundado de esperança, nós vamos iniciar a nossa live, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza. Vamos fazer então uma oração? Senhor, Deus de amor, no nosso último encontro, nós falamos sobre ser santos como Jesus. Vocês se lembram? Conseguiram aplicar no seu dia a dia a pergunta: o que faria Jesus em meu lugar? Conseguiram? Difícil, né? Difícil. Mas, amados, ninguém chegará a ser humilde como Jesus. Porém, nossa vida deve ser um praticar de atos de humildade como Jesus. Nunca chegaremos a ser mansos e pacientes como Jesus. Mas a nossa vida deve ser um incessante praticar de atos de mansidão e paciência como Jesus. A nossa vida inteira deve ser um passar do meu modo de ser ao modo de ser de Jesus. Vamos ter recaídas, irmãos? Vamos. Mas a palavra ou as palavras-chaves para essa caminhada, para esse momento de isolamento social, para a vida inteira, as palavras-chaves devem ser paciência e perseverança. Isso. Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. Embora é certo que às vezes fiquemos abatidos, somos humanos, às vezes ficamos, mas as nossas palavras devem ser paciência e perseverança. Tem um texto do Frei Inácio maravilhoso que eu quero ler para vocês, que fala sobre isso, sobre paciência e sobre perseverança. Vamos lá? Hoje você semeia um extenso trigal na planície. Volta na semana seguinte e não vê nada. Parece que o trigo morreu debaixo da terra. Volta na segunda semana e tudo continua igual. O trigo está sepultado no silêncio da morte. Retorna na quarta semana e observará com emoção que o trigal, verde e tenro, emergiu timidamente da terra. Chega o inverno e caem toneladas de neve sobre o trigal recém-nascido, que, coberto pelo enorme peso, sobrevive, persevera. Vêm as terríveis geadas, capazes de queimar toda a vida. O trigal não pode crescer, nem sequer respirar. Simplesmente se agarra obstinado à vida entre ventos e tempestades para sobreviver. Surge a primavera e o trigal começa a respirar. Mais tarde, começa a escalar a vida, lenta, mas firmemente. Apenas se nota a diferença entre um mês e outro. Parece que não cresce. Quando você voltar uns meses mais tarde,
verá com os olhos assombrados o espetáculo comovedor de um imenso trigal dourado, ondulado suavemente pela brisa. A que se pode comparar esse espetáculo? Parece a esperança no mundo, o símbolo de toda a fecundidade. De onde vem essa maravilha? Das noites horríveis do inverno. Por haver sobrevivido com uma obstinada perseverança nas longas noites do inverno, hoje temos esse espetáculo que nos faz chorar de emoção. Quando chega a hora em que parece que, em vez de ir para a frente, você retrocede, o problema é um só: manter-se em pé, sobreviver, perseverar. Quando a sensação de inutilidade o envolver como uma noite, pensando que está perdendo tempo, quando a geada da aridez ou a névoa do tédio o penetrarem até os ossos, com vontade de jogá-los fora do barco, ressoarão em seus ouvidos as palavras do Mestre: estejam despertos, vigiem, orem. Somente os que perseverarem com uma ardente paciência provarão o mel da vitória. Eu acho esse texto esplendoroso e muito atual. Paciência e perseverança, coragem, essas devem ser as nossas palavras-chave. Como quando a gente aprendeu a andar. Dávamos os primeiros passos, caíamos. Desistíamos? Não. Começávamos de novo. Caíamos. Começávamos de novo. Assim deve ser a nossa vida, nessa questão, inclusive, de buscar ser santos como Jesus. Nós vamos cair, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas não faz mal. É levantar, é manter-se de pé, é começar de novo. Paciência e perseverança. Afinal, amados, nós somos filhos amados do Pai. Nós contamos com o Deus da ternura. E o que a gente precisa fazer quando cair? Falar com Jesus. Nós precisamos contar para Ele, falar para Ele o que é que nos desespera, o que é que nos magoa. E eu vou ler para vocês então uma passagem bíblica super interessante para que a gente possa fazer juntos uma meditação sobre isso. É Marcos 10, de 46 a 52. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-nos os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus de Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Vamos fazer então juntos uma pequena meditação, como Frei Inácio nos ensinou a fazer na Sagrada Meia Hora.
ler um texto e verificar o que mais te chama a atenção ali. A mim chamam 3 coisas. A primeira coisa é que os discípulos dizem para ele: coragem, levanta-te. Então, isso é para a gente. Às vezes nós estamos extremamente desanimados. Ontem foi para mim um dia assim, um dia de desânimo, um dia de profunda tristeza. Por conta da artrite reumatoide, eu fazia 2 vezes por semana fisioterapia numa clínica e fazia acupuntura. Com a questão do nosso isolamento, eu não estou podendo fazer. Então ontem foi um dia de muitas dores, de muita rigidez corporal. Eu estava muito desanimada. E aí no final da tarde eu sentei para preparar esse nosso encontro. E quando eu li esse texto, ele disse para mim: primeiro, coragem, levanta-te. O que tem de interessante que eu vejo no segundo caso aqui? Jesus sabe que Bartimeu é cego, mas ele pergunta: que queres que eu te faça? Então, eu preciso contar para Jesus, eu preciso pedir para Jesus, eu preciso falar para Jesus o que eu estou precisando. Bartimeu disse para ele: eu quero enxergar. Então eu disse para Jesus: eu preciso melhorar um pouco dessas dores para poder ter condição de pensar, de refletir, de arquitetar o que eu vou fazer amanhã. Hoje eu levantei com uma disposição, com poucas dores, com um ânimo. Olha, a mão de Jesus. Mas eu pedi, eu disse a ele. E a terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que depois de curado, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então, a gente pede, Jesus vai nos atendendo e depois a gente o segue. De que maneira? O que faria Jesus em meu lugar? E vou fazendo devagarzinho, paulatinamente, tudo de acordo com o que Jesus faria. Tentando e buscando a mansidão de Jesus, a paciência, a misericórdia. É uma luta diária para o resto da vida, mas devagarzinho. Como lá quando a gente aprendeu a andar. Vai caindo, vai levantando e vai chegar um dia que sai andando. E vai chegar um dia que nós vamos conseguir fazer mais e mais atos e ações como Jesus. Então, meus amados, nós vamos fazer agora juntos, eu convido vocês a fazer juntos, uma meditação onde o próprio Jesus vai falar com a gente. Então vamos abrir os nossos ouvidos, os nossos corações e vamos juntos ouvir e dizer para Jesus o que é que nós precisamos para nós, para os nossos, para o mundo, para o dia de hoje. Vamos lá? É o próprio Jesus que vai falar contigo. Não é preciso saberes muito para me agradares. Basta que ames a mim de todo o coração. Fala, pois, comigo, com simplicidade, com a simplicidade com que falarias com o teu amigo mais próximo. Então diz Jesus pra gente assim: tens alguma coisa a pedir-me por alguém? Olha que lindo! Nós vamos começar a falar com Jesus hoje pedindo alguma coisa por alguém. Ou seja, já agindo como Jesus. Não pensando em mim em primeiro lugar, mas em alguém que esteja mais necessitado. Diz-me o seu nome e o que eu poderia fazer agora por ele. Então nós vamos dizer para Jesus o nome de alguém que a gente sabe está necessitado. E vai pedir para Jesus o que ele está precisando, o que esse nosso amigo, nosso parente, nosso vizinho
e até alguém com quem a gente não se dê muito bem, que é mais lindo ainda, pedir por alguém com quem nós não tenhamos empatia. Pede muito, não hesites em pedir. Fala-me também com simplicidade e sinceridade dos pobres que queres consolar, dos doentes que vês sofrer, dos desencaminhados que deseja ardentemente que regressem ao caminho certo. Por todos eles, diz-me pelo menos uma palavra. Então agora a gente tem aqui um segundinho para dizer para Jesus uma palavra por alguém que a gente saiba que nesse momento está precisando. E para ti, precisas de alguma graça para ti? Diz-me francamente que talvez seja orgulhoso, egoísta, inconstante, negligente. E pede-me, depois que eu venha em teu auxílio, nos poucos ou muitos esforços que fazes para te liberar disso. Então vamos confessar para Jesus. Aproxima-se a Semana Santa. Vamos dizer para Jesus quais são os nossos pecados, as nossas dificuldades. Vamos dizer para Ele dos nossos esforços, de como a gente tem feito para tentar melhorar. Não tenhas vergonha, diz Jesus. Há muitos justos, muitos santos no céu que tiveram exatamente os mesmos defeitos, mas pediram com humildade e pouco a pouco foram se vendo livres desses defeitos. Olha que lindo! Santos e justos também tinham dificuldades, defeitos e pediram humildemente a Jesus. E são santos. Vamos então pedir por nós. Vamos confessar a Jesus as nossas dificuldades, pedir ajuda para melhorar. Vamos? Amados, Jesus diz também: não hesite também em pedir saúde, bem como uma saída feliz para os teus trabalhos, negócios, estudos. E desejo que peças para mim, desde que não sejas contra a tua santificação, mas que te beneficie e que te apoie. O que precisas de mim hoje, que eu posso fazer por ti? Nos diz Jesus. E ele diz ainda: se tu soubesses como desejo tanto ajudar-te. Vamos então abrir o nosso coração, contar para Jesus o que nos aflige nesse momento, pedir saúde para nós e para o mundo. Vamos? Diz ainda Jesus para nós: tens contigo algum plano? Então conta-me. O que te preocupa? O que pensas? O que desejas? O que posso fazer pelo teu irmão, pela tua irmã, pelos teus amigos e por tua família? O que gostaria que fizesses por eles? E em relação a mim, diz Jesus, não desejas que eu seja glorificado? Amados, nesse minutinho aqui que temos juntos, nesse tempinho que temos juntos, vamos entregar para Jesus as nossas aflições, o mundo que passa por esse tormento imenso do coronavírus, todas as tristezas e angústias que assolam o coração dos nossos amigos, dos nossos parentes. Vamos entregar a nossa igreja. Jesus diz: não gostarias de poder fazer algum bem aos teus amigos que talvez ames muito,
mas que talvez vivam sem pensar em mim? Olha só, nesse momento nós vamos lembrar daqueles que estão afastados de Jesus, ou pior, daqueles que não conhecem Jesus. Que a nossa oração possa ser fecunda por esses irmãos que não conhecem Jesus. São Francisco, eu li um livro dele que foi o Frei Inácio que escreveu. É um livro maravilhoso. Na nossa próxima live eu posso até trazer o nome para vocês certinho, porque vale demais a leitura. Numa das passagens, São Francisco é pego por assaltantes que arrancam todas as suas roupas. Ele não tinha nada, não tinha ouro, não tinha prata, e o jogam dentro de uma vala, de um buraco. Quando São Francisco é encontrado pelos seus amigos, eles ficam revoltados e dizem: vão atrás desses bandidos. E ele diz para os amigos dele: não, de forma alguma, eles não conhecem Jesus. Olha, quem conhece Jesus não pode fazer maldades. É o que está nos dizendo São Francisco nessa passagem. Muitas vezes nossos irmãos fazem coisas que nos horrorizam. A gente vê na televisão coisas tão tristes. Eles não conhecem Jesus. Mais grave que isso, meus irmãos, é nós que, conhecendo a Jesus, muitas vezes também fazemos coisas que parecem de pessoas que não conhecem Jesus. Então, que a nossa oração seja fecunda pelos nossos irmãos que estão afastados, pelos nossos irmãos que não conhecem Jesus e por nós, para que a nossa fé seja aumentada. Jesus diz também: conta-me se algum empreendimento te corre mal, e eu te darei as razões do insucesso. Se te sentes tristes ou de mau humor, conta-me com todo pormenor o que te faz triste, o que te magoou, o que feriu o teu amor próprio, quem te desprezou. Conta-me tudo, e em breve chegarás ao ponto de me dizeres que, seguindo o meu exemplo, diz Jesus, tudo perdoas, tudo esqueces. Olha só, Jesus está nos dizendo que nós vamos chegar, que nós vamos conseguir chegar ao ponto de tudo perdoar, como Ele. Terás medo, talvez, de Jesus. Sentes em tua alma uma melancolia indefinida, que é, na verdade, injustificada, mas que, apesar disso, não acaba, que te destroça o coração. Lança-te na providência dos meus braços. Eu estou contigo, do teu lado. Vejo tudo, ouço tudo, e nem por um momento te abandono. Olha que alívio, olha que alívio. Para você, irmão, que hoje está com o coração apertado, olha o alívio. Jesus está dizendo: lança-te na providência dos meus braços. Eu estou contigo, do teu lado. Vejo e ouço tudo, e nem por um momento eu te abandono. Quanto consolo Jesus nos dá. Mas Ele também nos diz assim: e não terás alguma alegria para me comunicar? Porque nós vamos contar tudo para Jesus. As coisas difíceis, mas também as coisas boas, para agradecer, não é? Por que não me deixas participar dessa alegria, dado que sou teu amigo, diz Jesus? Conta aquilo que desde a última visita que me fizeste, confortou o teu coração e te fez sorrir.
Então, o que é que eu tenho de bom para contar para Jesus? Aqui eu quero fazer uma paradinha para a gente conversar sobre o que foi que aconteceu de bom para vocês nesse período de isolamento social. Depois coloca aí no Facebook para a gente poder estar trocando uma ideia. Quando eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando, nossa, o que tem de ruim a gente já sabe de cor e salteado, né? Mas o que tem de bom? Porque a gente precisa sempre tirar alguma coisa de bom de tudo que nos acontece. E se nós estivermos atentos, sempre vamos encontrar, sempre. Então, eu queria partilhar com vocês o que comigo está acontecendo de bom. Primeiro de tudo é estar aqui com vocês. Isto, olha, foi uma graça. Isso é bom demais. Segundo, eu comecei a perceber coisas que a correria da vida não me permitia. Você começa, eu olho hoje todo dia o céu, de manhã e de noite. Então vejo o sol, vejo a lua que tá linda, viu? Quem não olhou, por favor, linda, noites lindíssimas nós temos tido para contemplar. Eu estou tendo que fazer os serviços de casa, porque a minha auxiliar também está em isolamento, e eu estou vendo coisas que nunca via, sabe? Porque aquela entrada e saída correndo de casa, e eu estou conseguindo fazer tudo que me disse o Padre Pedro, tudo em oração. Então, lavo a louça, cuido das coisas em oração. Isso tudo está sendo muito, muito prazeroso e novo, né? E aí eu queria então que vocês também parassem um tempinho aí para verificar o que é que de bom está acontecendo, né? O que esse período de isolamento me trouxe que eu quero levar para depois do não isolamento. Quando acabar tudo isso, o que é que eu vou mudar? O que é que trouxe de bom para minha vida, não é? Vamos lá então, continuando sobre o que o Jesus tem para nos falar. Ele diz assim: talvez tenha experimentado agradáveis surpresas, talvez tenha recebido boas notícias, uma carta, um sinal de afeto. Lembra aquele dia que a gente fez um propósito de telefonar para alguém, de falar uma palavra agradável, de ser uma companhia, não é? Olha aqui, um sinal de afeto. Talvez tenha superado uma dificuldade. Talvez tenha saído de uma situação sem saída. Jesus diz: tudo isso é obra minha. Só tem que me dizer simplesmente obrigado. Obrigada, meu Pai. E outra coisa também que para mim está sendo bem gratificante nesse período é descobrir as razões para muita gratidão. Eu penso que quando a gente tem muita coisa e a nossa vida, ela era lotada de muitas coisas. Você corria no trabalho, você corria aqui, corria ali, corria com o filho para a escola, sei lá. Cada um com uma realidade, mas de igual, todos tínhamos uma correria incessante na vida. Quando nós paramos agora e a gente não pode sair, a gente não pode ir ao cinema, a gente não pode abraçar um amigo, a gente não pode fazer uma porção de coisas que faziam parte do nosso cotidiano. O que isso trouxe para mim? Isso ampliou a minha gratidão. O pouquinho hoje que eu posso fazer, tudo que eu vou fazer aqui em casa, eu faço com uma extrema gratidão. Tudo passou a ter um sabor diferente. Eu não sei se alguém já passou por cirurgia aí e a gente fica naquele período. Eu já fiz 4. A gente fica naquele período. Jejum antes da cirurgia. Aí depois, volta da cirurgia, também não pode comer. E fica um período, e se não der nenhuma complicação, aí você, talvez no dia seguinte, volte à alimentação. O que aconteceu um dia comigo? Uma vontade enlouquecedora de comer feijoada. E disse para o médico: doutor, quando que eu posso comer uma feijoada? Ele disse: vai demorar. O que acontece hoje? A gente acaba sentindo, quando você não pode, você acaba valorizando
tudo o que você pode. O pouquinho que você pode fazer toma uma dimensão imensa. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Conseguem vivenciar isso no dia a dia de vocês hoje? A gente se torna mais grato por tudo. E a gente lembra exatamente de fazer o que Jesus está pedindo. Agradecer. Agradecer a Deus, primeiro porque eu acordei. Olha, nós estamos aí numa pandemia, numa situação crítica no mundo. Eu acordei, mais um dia, obrigada, Jesus. E a partir daí, o dia inteiro são momentos de gratidão, momentos de dar graças a Deus por cada detalhe que está acontecendo na minha vida, do meu irmão, da minha família, do mundo. Cada vez que você ouve uma notícia, olha, tantas pessoas foram curadas do coronavírus, obrigada, Senhor. Olha, você viu que está sendo positivo, tem coisa boa acontecendo dentro de tudo isso que a gente já sabe de ruim também? E você, já conseguiu aí verificar coisas boas? Vamos lá. Aí Jesus diz mais uma coisinha pra gente. Não queres prometer-me nada? Olha, agora ele está nos chamando a um propósito, a uma promessa. Leio no fundo do teu coração. É fácil enganar os homens, mas a Deus não. Fala, pois, comigo com toda a sinceridade. Estás firmemente decidido a nunca mais te expores a ocasiões de pecado, a renunciar a tudo que te prejudica. Olha que momento lindo também, para que a gente possa, nesse tempo que agora é mais vasto, né? Verificar na vida que levávamos tudo que nos expunha, tudo que nos colocava em situações prejudiciais e que nos levava ao pecado. Eu fiz, irmãos, uma profunda meditação sobre isso. Convido vocês também a fazer. Eu sou workaholic, sou aquela pessoa que trabalha em excesso. Sou empresária, tenho uma empresa há 28 anos. E a minha vida sempre esteve, até antes da quarentena, quase que exclusivamente voltada ao trabalho. Mais uma coisa boa que o coronavírus me trouxe, ou que a situação imposta pelo coronavírus me trouxe, foi repensar a minha vida no aspecto de tempo. Lembra o que disse Frei? Tempo é uma questão de prioridade. A gente tem tempo para aquilo que a gente quer. Eu, particularmente, destinei a minha vida quase que exclusivamente ao trabalho. Esse período de isolamento está me fazendo refletir sobre o meu tempo gasto, sobre a vida gasta, de que forma ela foi gasta. E eu convido vocês também a fazerem uma meditação profunda sobre isso. É extremamente revelador quando a gente não pode fazer o que está habituado, condicionado a fazer. É revelador o que a gente descobre. Jesus diz assim: para a gente não se esquecer desse tempinho que passamos juntos com Ele. Guarda, Ele diz, na medida em que possas, silêncio, modéstia, recolhimento interior e amor ao próximo. Ama a minha mãe, que também é tua, e volta com um coração ainda mais cheio de amor, ainda mais devoto do meu espírito. Se o fizeres, cada dia no meu coração encontrarás novo amor, novos benefícios, novas consolações. Então, que esse período de isolamento seja assim,
um período onde a gente fique cada vez mais junto de Jesus, guardando silêncio, modéstia, recolhimento interior e amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe, que permita que nós possamos, devagarzinho, ir encontrando essa intimidade com Ele e fazendo atos que nos leve à modéstia, à mansidão, à humildade, como Jesus. Esse é o nosso pedido para hoje. Que Deus nos abençoe, que nos guarde. Um bom dia a todos vocês e que terça-feira possamos estar juntos. Um beijo.